Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Gestão de Florestas. Essa segunda aula, a gente dividiu os assuntos em Mata Atlântica, corredores ecológicos, legislação florestal brasileira, um rápido apanhado, e alguma coisa de áreas protegidas, né? Então, a Mata Atlântica, ela possui esse nome por se situar em sua grande parte no litoral brasileiro, né? Já foi a segunda maior floresta tropical do planeta, com 150 milhões de hectares, mas com a colonização e com o desenvolvimento urbano aqui no Brasil, como esse desenvolvimento foi mais ou menos na região, mais intenso na região litorânea, essa floresta foi a que sofreu maior devastação. Né? Antes dos colonizadores, ela cobria quase 15% do território brasileiro. É uma formação florestal que sofreu muita interferência do processo de urbanização brasileiro. Né? Atualmente, ela é considerada uma das 25 áreas prioritárias de preservação, que são chamadas de hotspots, né? E está entre as 5 mais importantes exatamente por essa grande interferência do processo de urbanização e essa dizimação da floresta. Tem altas taxas de endemismo, incluindo mais de 20 mil espécies de plantas, 261 mamíferos, 668 espécies de aves, 200 de répteis, 280 de anfíbios e um sem número ainda de espécies não cadastradas, segundo o Silva. Eu consegui um infográfico interessante aqui do Estadão, do ano de 2014, que mostra a Mata Atlântica como seria anteriormente, no ano de 1500, né, uma projeção, e as manchas de Mata Atlântica atuais, até 2014. Né? Você percebe aí na imagem do slide que hoje nós temos aproximadamente 12,5% somente, 12,5% da mata original. E esse infográfico é interessante porque a gente vai tratar na aula 3 sobre Mata Atlântica no Piauí, que ele propõe uma mancha de Mata Atlântica na região sul do estado do Piauí. Né? Esse é um tema que a gente vai tratar na terceira aula. Então, o próximo slide, a fisionomia da Mata Atlântica, que para um pesquisador não tão treinado, ela lembra um pouco a floresta amazônica, né? No seu aspecto de mata mais fechada, bem robusta. Né? Então, uma coisa interessante que acontece como estratégia de preservação da biodiversidade, principalmente na Mata Atlântica, são os corredores ecológicos. Né? Então, o corredor ecológico ou corredor de biodiversidade são áreas ou estruturas cobertas por vegetação natural plantada que permitem o deslocamento, a migração e troca de espécies entre áreas importantes para a conservação dentro de um determinado bioma. Entre as estratégias de conservação existentes, os corredores são muito importantes para aumentar a ligação entre ecossistemas e auxiliar na manutenção da biodiversidade. Né? Eles são compostos basicamente de duas estruturas. As áreas importantes para a conservação, que são os grandes parques, as grandes áreas protegidas, as unidades de conservação, as reservas legais, né? E os fragmentos florestais bem conservados e as faixas de vegetações menores que ligam essas áreas. Aí na foto do slide você percebe bem um corredor ligando dois grandes fragmentos florestais. No tocante à legislação florestal brasileira, a gente decidiu fazer só um roteirinho, porque a gente sempre fala isso até na prática de trabalho lá na Secretaria do Meio Ambiente, onde eu sou fiscal, é que você não precisa decorar todas essas leis, só precisa saber que existe e onde estão para buscar. Então, no material de apoio complementar, eu deixei alguns livros para vocês de legislação, alguns compêndios de leis, legislações do CONAMA e as legislações mais importantes. Sobretudo, é importante que, vez ou outra, você vá na internet e busque essa legislação de forma mais atualizada, visto que elas sempre estão tendo artigos regulamentados, decretos novos saindo, enfim. Então, o histórico da legislação florestal no Brasil, ele data do período colonial, onde o Império já promovia algumas restrições de uso das florestas, claro, para garantir a soberania da extração do pau-brasil pela coroa. Né? No século passado, em 1921, criou-se o Serviço Florestal Brasileiro no ano de 1921, né, pelo Decreto 4421. Após isso, em 1934, foi homologado o primeiro Código Florestal Brasileiro, que só foi revisado em 1965, que era pela Lei Federal 4771, que foi utilizada até pouco tempo, até 2012. Né? A Lei Federal 11285 também foi um grande avanço para a legislação florestal brasileira, porque dispõe sobre a gestão de florestas públicas para produção sustentável. A gente vai tratar todas elas um pouco mais à frente. Né? E o novo Código Florestal, que é a Lei 12651 de 2012, que foi uma revisão do antigo Código Florestal, claro, melhorando algumas coisas e outras coisas permaneceram como estavam. Né? Então vamos lá. Em se tratando de áreas de preservação,
o novo Código Florestal, a Lei 12.651, ele manteve os principais estatutos do Código Florestal anterior, que são a área de preservação permanente e a reserva legal. Né? O artigo 3º, inciso 2º do novo Código Florestal, ele rege que a área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Né? O artigo 4º da mesma lei das áreas de preservação permanente em zonas rurais define as áreas de preservação permanente em zonas rurais e urbanas da seguinte forma, né? Ele cita em seus incisos as faixas marginais de qualquer curso de água, as áreas de entorno de lagos e lagoas, com as medidas, dependendo do raio do espelho desse corpo hídrico, né? As áreas de entorno de reservatórios artificiais, as áreas de entorno de nascentes e olhos d'água e as encostas e partes com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% da linha de maior declive. A gente percebe aí que o Código Florestal ele tem uma íntima relação com a proteção de recursos hídricos, porque essas áreas elas vão proteger tanto o corpo hídrico em si, as margens dos corpos hídricos, dos rios, lagos, lagoas, enfim, como também as áreas de recarga, né? Além disso, existem outras áreas de preservação permanente, citadas no mesmo artigo, que vêm proteger áreas de entorno, né, que são as áreas de encostas, as restingas, os manguezais, as bordas de tabuleiros ou chapadas, os topos de morros, montes e montanhas, que são áreas de recarga, as áreas de altitude maior do que 1.800 metros, né, as veredas em faixa marginal, né, e tudo isso mais vinculado à área de entorno e de importante relevância e à proteção dos recursos hídricos. Então, aí você percebe a íntima relação da legislação florestal com a legislação de recursos hídricos. Né? No tocante à reserva legal, o artigo 3º, inciso 3º, define reserva legal como área localizada no interior de uma propriedade ou de posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Ou seja, essa reserva legal é um ponto ou uma área da sua propriedade que vai preservar as condições naturais daquele ambiente antes da interferência. Né? É muito interessante que elas sejam preservadas e nesse código ele até cita que quem tem área de preservação permanente dentro das suas propriedades e reserva legal que já foi, de alguma forma, teve alguma interferência, que você tem um prazo para reabilitar essa área, para restabelecer essa área de preservação. No Piauí, por exemplo, o Cerrado tem uma característica peculiar, ele tem uma área de reserva legal maior por decreto estadual. Então, todas as outras são 20%, nas áreas que estão situadas no Cerrado, a reserva legal é de 30%. Né? Então, eu consegui alguns infográficos interessantes aqui também sobre a área de preservação permanente, comparando os dois códigos florestais brasileiros, o de 65 e o novo agora. Né? E aí o que muda basicamente é que agora são admitidos alguns usos, né, nas áreas desde que considerado de interesse social ou baixo impacto. As APPs são descontadas do cálculo da área de reserva legal das propriedades, ou seja, a reserva legal não pode contar com a APP. A APP é uma área de preservação obrigatória e a reserva legal também. Então elas não se somam, elas se somam na preservação, mas não que uma faça parte da outra. Né? Quem tiver desmatado as margens de rios só precisará recuperar 15 metros de cada lado dos rios mais estreitos. Né? Então o infográfico está bem interessante, ele fala de todas essas questões com a diagramação do que é importante, que é relevante. Na parte de reserva legal, do mesmo jeito, né? É uma área necessária à proteção da fauna e de floras nativas. Então, ela varia conforme o bioma. Na Amazônia, por exemplo, por lei, 80% da área tem que ser preservada como reserva legal. No Cerrado, cada estado tem sua legislação, então varia de 20% a 35%. E os outros, mais ou menos 20% em cada estado. Né? Agora, os pequenos produtores podem ser dispensados de recompor o que foi desmatado antes de 2008, que foi uma data limite promovida por esse novo Código Florestal. Né? A área de reserva legal poderá ser usada para atividade de baixo impacto, né? Como aí você tem diversas atividades de baixo impacto, desde coleta de frutas até um manejinho sustentável
de algum tipo de madeira. A área desmatada, de acordo com a legislação vigente na época, serão consideradas de uso econômico consolidado, né? A regularização das propriedades agora tem como alternativa de compensação da área de reserva legal em outro estado, né? Mas no mesmo bioma, ou seja, se eu tenho uma propriedade de cerrado, isso é muito importante, por exemplo, nos limites. Nós temos aqui no Piauí limites com Piauí, com Maranhão e com Tocantins dentro do cerrado. Então, às vezes a fazenda ultrapassa o estado do Piauí para o Tocantins ou do Piauí para o Maranhão. E aí agora o empreendedor não precisa ter duas reservas legais nos dois estados. Ele pode consolidar uma mancha, né, uma margem de segurança nos dois estados. A próxima lei interessante seria a Lei de Gestão de Florestas, que é a 11.284, de 2006, que foi um dos grandes avanços na legislação ambiental brasileira, porque ela permite ao governo licitar e conceder áreas florestais públicas para o uso sustentável, né, ou de parte dos seus recursos pela iniciativa privada ou pelas comunidades que já moram no local, até através de manejos sustentáveis, né. Ela segue um plano anual de outorga florestal, onde são identificadas essas áreas de manejo, e aí elas são, assim, em seguida, demarcadas e destinadas para licitação. Dentre os avanços conseguidos com essa lei, está a possibilidade de compatibilizar a conservação da natureza por meio da manutenção da cobertura vegetal, né, com o desenvolvimento socioeconômico da região e até facilita a preservação do homem do campo utilizando as florestas locais, né? E com certeza promove uma interação muito maior com as comunidades, né? Também tem uma lei interessante que é importante citar aqui, porque de certa forma ela interage diretamente com as florestas, que é a Lei 9.985 de 2000, que estabelece e cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservações, o mais conhecido por a gente como SNUC, né? Ela foi redigida essa lei em função da grande diversidade biológica e dos cenários naturais que existem no nosso país e da diversidade desses cenários. Haja vista a quantidade de biomas e de formações que nós temos dentro da grande área do Brasil. Então, houve a necessidade de criação de unidades de conservação e que essas áreas no país fossem protegidas por uma lei para ter o seu uso restrito, né? Ou restrito nos termos da lei, visando a preservação dos ambientes naturais remanescentes. Visou a conservação da diversidade biológica em longo prazo, além de agrupar todas as áreas de conservação num único escopo, né? Em esferas federais, estadual e municipal, em categorias parecidas, e facilita a gestão conjunta, né? Além do objetivo central de conservar os ecossistemas brasileiros, claro, ele visa também a proteção em outros aspectos, por exemplo, de paisagens de grande beleza cênica, de sítios arqueológicos, de grandes parques, né, de áreas de interesse cultural dentro desses parques, né, áreas ocupadas por populações tradicionais quilombolas ou mesmo sítios arqueológicos, como a gente tem aqui a Serra da Capivara no Piauí, a Serra das Confusões, 7 cidades e por aí vai. Né? Essas unidades de conservação elas estão divididas em dois grandes grupos ou categorias. As unidades de proteção integral, que têm o objetivo de preservar, sendo admitido pelo menos ou apenas o uso indireto dos seus recursos, né? Com exceção dos casos previstos em leis. Nessas aqui se enquadram as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais e os monumentos nacionais de refúgio e fauna silvestre. Monumento natural de refúgio e fauna silvestre. As unidades de uso sustentável são a segunda categoria. Ela tem o objetivo básico de compatibilizar a conservação já com o uso sustentável da parcela dos seus recursos naturais. Nesse grupo estão incluídas as áreas que têm mais possibilidade de interação e de uso sustentável, que são as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular de patrimônio nacional, que é um casinho à parte, são as reservas de patrimônio particular, são áreas onde você, como dono da terra, pode propor ao governo a proteção daquela área, né, e se tornar o curador desse parque ou dessa unidade de conservação. Essas áreas, a denominação, a determinação de fatores, a denominação e os requisitos todos está bem descrito nos livros e na lei também. Acho que não cabe aqui na aula a gente ficar lendo uma a uma, né? Eu consegui um gráfico também aqui interessante, né, já da Embrapa, monitoramento por satélite de 2008, onde mostra todas as áreas protegidas do Brasil por bioma mais importante, né? Onde a gente vê que o Pantanal tem 5% de área protegida, o Pampa tem 3% de áreas protegidas, a Mata Atlântica com 9%, a Caatinga com 7%,
o Cerrado com 8% e a Amazônia, por ter a reserva legal maior também, né, com 25% de áreas protegidas. E por aqui a gente finaliza a aula 2, né? Espero ter ajudado vocês. Vamos para a aula 3 com uma mudançazinha no cronograma que a gente colocou os biomas de interesse do Piauí que não estão enquadrados no livro texto de base da disciplina. Um bom dia para vocês e até breve.